Você já entrou em um lugar que parecia vivo demais? Onde o silêncio incomoda mais que os gritos e as paredes parecem lembrar tudo o que foi dito nelas? Essa história aconteceu com um técnico de enfermagem que, por razões óbvias, vou chamar apenas de Carlos. Ele trabalhava num CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, em uma cidadezinha do interior de Minas. E tudo aconteceu durante o maldito turno da madrugada. Carlos tinha 36 anos. Trabalhava há quase 10 no sistema de saúde mental e já tinha visto de tudo. Surtos, crises de abstinência, tentativas de suicídio, pacientes falando com vozes e até situações de possessão, embora ele nunca acreditasse muito nessa parte. Para ele, tudo tinha explicação clínica, ou quase tudo. O CAPS, onde ele trabalhava, ficava em um prédio antigo, que já foi hospital nos anos 40, e dizem que até campo de triagem na época da tuberculose. O lugar foi reformado, claro, mas o cheiro de éter, mofo e coisa velha ainda rondava os corredores, mesmo com todas as limpezas e reformas. Naquela noite, Carlos estava sozinho no plantão com 3 pacientes internos, todos estáveis. Dona Irene, uma senhora com demência moderada, Rafael, um jovem esquizofrênico, tranquilo quando medicado, e Jonas, um homem que dizia ter visitas noturnas desde criança. A madrugada começou tranquila. Chuva fina batendo no telhado de zinco, luzes frias piscando de vez em quando, nada fora do comum. Carlos estava na salinha de enfermagem, conferindo a ficha de medicamentos, quando ouviu o interfone da ala de contenção tocar. Um toque seco, insistente. Ele estranhou. Aquela ala só era usada em casos extremos e estava vazia. Pensando que fosse algum problema elétrico, ele se levantou e foi até lá. Ao abrir a porta, deu de cara com uma cadeira de contenção girando sozinha no centro da sala. Parou. Sentiu um arrepio subir pela espinha, mas respirou fundo. Deve ter deixado alguma janela aberta, vento, pensou. Foi até a cadeira, parou e conferiu as janelas, todas trancadas. Quando se virou para sair, viu pela fresta da porta uma sombra passar rapidamente pelo corredor. Rápida, muito rápida, como se estivesse correndo em silêncio. Carlos congelou. Tentou racionalizar. Talvez algum paciente levantou para ir ao banheiro. Mas ele sabia que a movimentação dos pacientes era monitorada. E o que viu era baixo, mais escuro que a sombra comum, como se tivesse uma forma errada. Voltou para a enfermaria, tentou se acalmar. Checou as câmeras no monitor antigo. As 3 camas apareciam nos seus lugares. Tudo normal. Quase tudo. Na cama de Jonas, ele estava sentado de costas para a câmera, totalmente imóvel, encarando a parede. Aquilo era incomum. Jonas costumava dormir cedo e os medicamentos eram fortes. Carlos foi até o quarto. Quando abriu a porta, sentiu um cheiro estranho, não de fezes ou urina, algo mais metálico, como sangue seco e cobre. Jonas continuava, imóvel. Carlos o chamou. Jonas, tudo certo aí? Silêncio. Tá sentindo alguma coisa? Insistiu, já colocando a mão no ombro do paciente. Jonas virou a cabeça lentamente, mas o olhar estava vazio. Não de apatia ou tristeza. Vazio, como um buraco. Como se os olhos dele estivessem ali, mas o que estava dentro não era ele. E então, com uma voz rouca, gutural, Jonas falou. Ele voltou. Carlos sentiu o coração parar por um segundo. Quem voltou, Jonas? Jonas sorriu. Não um sorriso humano. Era torto, rasgado, como se a boca estivesse maior do que deveria. E sussurrou. Aquele que veio antes do CAPS, antes dos médicos, antes da luz. Carlos saiu dali apressado, tentando racionalizar. É só um surto, é só um surto. Mas por algum motivo, não conseguia parar de tremer.
Quando voltou à sala de monitoramento, uma das câmeras estava desligada. A do depósito do porão. Aquilo era impossível. Ninguém usava aquele depósito há anos. O acesso era por uma escadaria nos fundos do CAPS, sempre trancada. Mas a câmera tinha sido desligada. Manualmente. Carlos pegou a lanterna e decidiu checar, mesmo contra o bom senso. Cada degrau que descia, sentia o ar ficando mais frio. O cheiro era pior ali embaixo. Quando finalmente alcançou a porta do depósito, percebeu algo que gelou seu sangue. A porta estava aberta, apenas encostada. E na madeira, marcas de unhas, profundas, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro ou tentado sair. Com a mão trêmula, Carlos empurrou a porta. Lá dentro, o que viu? Desafia a lógica. Havia símbolos desenhados no chão com o que parecia ser sangue. No centro do círculo, um uniforme antigo de enfermeiro, sujo e rasgado, como se tivesse sido derretido com ácido. E atrás do círculo, uma figura, humana, mas errada. Alta demais, magra demais, sem rosto. Apenas uma pele esticada onde deveriam estar os olhos e a boca. Carlos não lembra como saiu de lá. Só lembra de acordar horas depois, com o dia amanhecendo, e outros funcionários ao redor perguntando o que havia acontecido. A câmera do porão estava funcionando novamente, e não mostrava nada. Mas Carlos nunca mais foi o mesmo. Pediu transferência na semana seguinte. Nunca mais entrou em um CAPS. Nunca mais falou sobre o que viu, a não ser comigo, muitos anos depois. E quanto ao paciente Jonas? Sumiu naquela mesma noite. Sumiu como se nunca tivesse existido. Nenhum registro, nenhuma ficha, nenhum parente. Mas a cadeira de contenção ainda gira sozinha, às vezes, nas madrugadas de chuva. Você teria coragem de trabalhar em um lugar assim? Depois daquela noite, Carlos tentou seguir a vida. Mudou de cidade, arrumou outro emprego, dessa vez num posto de saúde mais tranquilo. Mas mesmo longe do CAPS, algo nele parecia preso no passado. Pesadelos constantes, insônia, aquela sensação incômoda de que alguém, ou alguma coisa, o observava de longe, das sombras, o rosto sem rosto, a voz de Jonas, as marcas na porta. Nada daquilo saiu da mente dele. Alguns meses depois, Carlos recebeu uma carta, sem remetente, só uma frase escrita à mão, com letras tremidas e tinta meio borrada. A porta foi aberta, Carlos, e não era para ser. Ele ficou paralisado. A caligrafia era muito parecida com a de Dona Irene, aquela paciente idosa que estava internada naquela noite fatídica. Carlos decidiu investigar. Voltou para a cidadezinha do interior e foi direto ao CAPS. Mas o que encontrou lá foi um terreno vazio. O prédio havia sido demolido. Falando com antigos colegas, descobriu que, poucas semanas depois do pedido de transferência dele, uma sequência de eventos inexplicáveis aconteceu. Surtos em massa, funcionários pedindo demissão repentina e até um incêndio no porão, que começou sozinho, sem nenhum fio ou curto-circuito. Após isso, a prefeitura decidiu encerrar as atividades e derrubar o prédio. Mas o mais estranho foi o que disseram sobre Dona Irene. Ela desapareceu. Simplesmente sumiu do leito, sem deixar sinal, nem pegadas, nem documentos. Carlos decidiu ir até os arquivos da prefeitura para procurar mais sobre o terreno onde o CAPS foi construído. E foi aí que ele encontrou algo ainda mais sinistro. Antes de ser hospital, muito antes do CAPS, o local havia sido um terreiro isolado no século XIX. Um local usado por um grupo secreto que realizava rituais de invocação e purificação da alma. Há registros em jornais antigos de pessoas desaparecendo e relatos de figuras sem rosto sendo vistas nas matas ao redor, sempre após os tais rituais. Esses encontros foram interrompidos após a morte misteriosa de todos os membros do grupo numa única noite, e o terreno ficou abandonado por décadas.
até que construíram o hospital. Carlos, agora obcecado, passou a investigar tudo o que podia. E em uma noite, ao voltar para o hotel onde estava hospedado, encontrou algo em cima da cama. Um pequeno pedaço de tecido de uniforme, roto, queimado nas bordas, igual ao que ele viu no centro do círculo no porão do antigo CAPS. Dessa vez, não teve dúvida. Aquilo estava atrás dele. Sem saber o que fazer, ele recorreu ao único que poderia ainda estar vivo e ter alguma pista. Rafael, o jovem esquizofrênico daquela noite. Acharam Rafael em um abrigo, em estado semicatônico, mas ainda lúcido em certos momentos. Quando Carlos entrou na sala e o paciente o reconheceu, sua expressão mudou de apatia para puro pavor. Rafael disse apenas uma frase, olhando fixamente nos olhos de Carlos. Ele se prende ao primeiro que o vê de verdade. Você viu, Carlos? Agora ele está contigo. Foi a última coisa que disse antes de começar a se debater, gritando, com os olhos virando. Precisaram sedá-lo. Carlos, apavorado, decidiu procurar ajuda espiritual. Um velho padre da região concordou em conversar com ele. Mas quando Carlos contou os detalhes, o padre apenas fechou os olhos e disse: há lugares onde a dor se acumula, onde a loucura não é apenas mental, é viva. E você entrou num desses lugares. Trouxe algo de lá. Ele explicou que a entidade, o sem-rosto, não era um demônio no sentido clássico, mas uma manifestação da dor esquecida, dos traumas silenciados, da loucura não tratada, um espírito nascido do abandono humano. Ele se alimenta daquilo que é ignorado, da solidão, do desespero. O CAPS foi só mais um ninho para ele, e agora você é o novo lar. A solução, segundo o padre, seria voltar até o local original, mesmo que demolido, e fazer um ritual de fechamento. Mas que havia riscos. Se ele falhasse, poderia ser tragado. Carlos aceitou. Na noite marcada, ele foi sozinho. No terreno vazio, no meio da madrugada, acendeu as velas, traçou o círculo e começou a entoar as palavras que o padre ensinou. Mas antes que terminasse, ouviu passos. Não passos comuns, mas arrastados, como se dezenas de pessoas caminhassem ao redor dele, sem corpo. Só som. E então, uma voz sussurrou no seu ouvido. Agora é tarde. As velas se apagaram. A última coisa que Carlos viu foi um vulto alto, sem rosto, dentro do círculo, com o uniforme rasgado e seu próprio crachá pendurado no pescoço da entidade. Depois disso, Carlos nunca mais foi visto. O que se sabe é que tempos depois, moradores próximos começaram a relatar que nas noites de chuva é possível ouvir um interfone tocando, um toque seco repetido, vindo do terreno vazio onde um dia funcionou o CAPS. E, às vezes, dá para ver uma cadeira girando sozinha, bem no centro do mato alto. E se você chegou até aqui, cuidado, nem todo mundo consegue ouvir essa história até o fim. Talvez agora ele saiba que você também escutou. Mas, calma. Para garantir que você esteja protegido, já se inscreve no canal. Sério. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu com o Carlos. E, principalmente, se você teria coragem de trabalhar num lugar como aquele. Toda semana tem uma nova história de arrepiar. Então, ativa o sininho, porque, quando ele toca, pode ser só uma notificação. Ou não. Nos vemos no próximo terror.